titulares demais, são 5, né, das comissões permanentes aqui na casa. É a Mara Caseiro, a Gleice e o João César. O João César está em viagem, inclusive com o ex-governador. A Gleice também viajou para Dourados, quando pediu aqui que viesse a Fernanda, né, representante. E o Júnior Mock e a Mara estão nesse momento numa pauta lá na Secretaria de Administração, discutindo o piso da enfermagem. Então, estou aqui justificando a presença de todos eles. Mas é um prazer poder receber. A primeira pessoa que entrou em contato comigo sobre a pauta de hoje foi o Ércio, né, Ércio? Você esteve aqui no gabinete e foi o primeiro professor que tocou nesse assunto. E depois, conversando, acho que por telefone, presencial, por telefone, e aí surgiu a possibilidade aí da vinda de vocês. Então é um prazer poder recebê-los aqui nessa tarde chuvosa. Então estamos à disposição e a palavra está com quem vai falar? Num primeiro momento sou eu. Vamos aqui então identificar o nosso pessoal, o Fábio aqui, né? Aham. Tá aqui o Fábio, o Arley. Professor Arley. Arley é da comissão também? Lá embaixo, Roberto está. Hã? Roberto está subindo. Arley é da comissão? Comissão de Educação. Arley. Com o Edu. O... Nosso assessor comunicacional. Ah, tá. Rosenberg. E o Ércio, da escola Isaura Iga. Isaura Iga e Vidal. Que a nossa emenda está lá parada, né? Tá. Já comprou, eu já falei com a diretora, né, Ércio? Compraram já todos. Não, o dinheiro está na conta para comprar os equipamentos, né? Domingo de madrugada, entrar lá e levar toda a fiação da escola. Ela me falou. Uma vez por mês, rouba. E a Fernanda aqui representando. Isso, cara, mas pelo amor de Deus, uma vez por mês. Quase. Caraca. Eu trabalhei lá com o Márcio. Meu Deus. Então tá. Então é o Arley que vai. O Vinícius. Vinícius. Isso. Eu sou da Escola Estadual Coração de Maria. Ah, você é daqui de Campo Grande, né? Isso. De Campo Grande tá você e o Ércio aqui. Isso. Vinícius. Coração de Maria. Ali na Rua Barbosa, né? Isso. Perto do lado, assim, porque na verdade. Numa paralela, né? Então, legal. Então, quem quer falar a primeira? Eu. Tá legal. Leonardo E Piscinelli. sou professor do Centro Estadual de Cereja, lá de Dourados. Ah, entendi. Eu tomei a liberdade de fazer um discurso, que a priori seria na plenária, e para eu não me divagar muito, certo TDAHzinho, eu vou seguir meu discurso. Tudo bem? Ok. Pode ser? Senhores presentes, excelentíssimo deputado e seus representantes, nossos agradecimentos ao proponente desta conversa, deputado, companheiro da classe dos professores, professor Rinaldo. Eu sou o professor Leonardo Piscinelli Martins, mais conhecido, né, na nossa classe por professor Léo, presidente da Associação dos Professores do Estado de Mato Grosso do Sul, a PROEMES. Assim apresento-me a vossas senhorias. O que nos motiva a vir a esta Casa de Leis hoje, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 31/8/2023, é a frustração que sentimos com a nossa organização sindical representativa, a FETEMES, e com o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pro tempore pela singular figura do excelentíssimo governador Eduardo Correia Riedel. Desde a sua fundação, em 27/1/2023, a APROEMES vem fazendo uso do 5º artigo da Constituição Federal de 1988, inciso 17º, que dita que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. É uma entidade sem fins lucrativos que objetiva dar voz para representar a vontade daqueles professores que, por sua vez, se sentem desamparados ou mesmo esquecidos pelas organizações sindicais, sejam elas de quaisquer uma das esferas do poder público ou mesmo da iniciativa privada. No Brasil, a associação ocorre quando pessoas, de modo solitário,
não conseguem atingir os objetivos que desejam, buscando a união de esforços no formato de um grupo com um objetivo comum. Nesse contexto, qual as ações das organizações sindicais representativas da classe, dos professores do Estado, FETEMES, ACP e Sinted, vão sendo prejudiciais aos professores, bem como as ações do governo do Estado, observamos a necessidade de ter uma entidade que consiga, talvez, levar os anseios, as vontades, as potencialidades reais da classe para o amplo debate com estas instituições. Dito isso, hoje, sem sombra de dúvidas, que toda a integridade da nossa organização sindical está comprometida pelo que consta de alguns fatores, a parcialidade que o sindicato deve ter com a sua classe transformou-se em algo obscuro, adiáfano, opaco, e infelizmente nós, quanto professores, não podemos e não vamos considerar aceitar as propostas apresentadas nos repasses acerca das supostas negociações entre o sindicato e o governo, no que se refere principalmente à política salarial, processo seletivo simplificado, processo de lotação e etc. Para isso, utilizando das ferramentas disponíveis da nossa experiência docente, temos uma proposta a apresentar a esta comissão para que a mesma, estando legitimada para tal, apresente ao governo como forma de solucionar grande parte dos problemas enfrentados pela classe de professores do Estado. Sobre a política salarial, no que se refere aos professores, faz-se necessário garantir a remuneração ininterrupta, integral, do vínculo, em equidade com o salário dos servidores pertencentes ao quadro permanente do Estado, ou seja, equiparação salarial já. O custo para a realização da equiparação permeia os 500 milhões de reais por ano, em um Estado que foi entregue para o atual governador com cerca de 8 bilhões de reais em caixa. Faço lembrar que a Lei Complementar 266, do dia 10 de julho de 2019, foi votada nesta casa, tratou-se de matéria excepcional. Isso pois o Estado alegava não vir bem das pernas economicamente. Em outras palavras, era uma lei provisória e, sendo assim, quando cumprido o prazo e as condições de reavivamento econômico do Estado, já deveria ter sido baixada e o salário restabelecido ao ponto, certo, em que estava. Caberia aqui, com toda certeza, uma ação de inconstitucionalidade para tal, bem como um pedido de indenização retroativa. Ressalto que o crivo de constitucionalidade dado pelo STF foi vinculado a um período para a solução da situação econômica do Estado. E os danos econômicos para o Estado com essa disparidade? Pergunto eu. Pedimos um auxílio para o Sindicato dos Bancários e teremos esses números. E os danos econômicos para o comércio com essa disparidade? As associações comerciais irão nos auxiliar com esses números. Será que o Estado não fez esse estudo? Observa-se a assinatura da carta compromisso também, feita pelo governador, à organização sindical garantindo que faria a equiparação salarial. Direitos e garantias básicas e fundamentais. Será que um processo seletivo simplificado que respeite as garantias fundamentais do vínculo empregatício, 13º mais 1/3, férias remuneradas mais 1/3, pagamento mensal do fundo de garantia, direito à licença maternidade, paternidade, nojo, núpcias, seria tão absurdo assim? Ao menos temos o direito de ficar doentes, deputado. Nem doentes a gente pode ficar. Perdemos o contrato a partir de 30 dias de afastamento. Ora, o Estado faz de exceção à regra. Faz porque o custo do professor temporário é menor. Uma boa proposta a esta Casa de Leis seria o professor convocado custar mais caro que o efetivo aos cofres públicos, para pressionar o governo a promover concursos e para garantir para a população o direito de ter um serviço prestado que possa ser diretamente responsabilizado, seja para coisas boas ou não. Porém, existem regras. Via de regra, apenas 35% da classe poderia ser composta por professores convocados. Mas o Estado atualmente tem 51% do quadro composto por professores convocados. Somos uma exceção à regra, nem estatutários, nem seletistas. Mas respondemos ao Estatuto quando é de interesse do Estado, principalmente para sermos punidos, e somos menos onerosos, tal como seletistas, quando é de interesse do Estado. As coisas não podem permanecer assim. Ou estende os direitos e garantias dos servidores permanentes aos temporários, ou garanta os direitos básicos e fundamentais na forma correta.
Diante o exposto, entendemos que o FGTS, por exemplo, se paga mensalmente, não por meio de uma ação que você tem que impetrar dos últimos 5 anos trabalhados. Ressalto que as condições impostas pelo Ministério Público do Estado foram muito claras sobre isso. Sobre o processo seletivo simplificado, nós lutamos por um processo seletivo simplificado em validade de vínculo bi- ou trianual, como é em outros estados. Não concordamos de modo algum com contratos cujo vínculo corresponda ao ano letivo, ou seja, receber por 200 dias trabalhados. Valer-se agora, depois de 4 anos de implementação do processo seletivo, do tal artigo 87, isso é mais uma prova cabal de como querem usar as leis para atender os seus interesses. Para baixar a lei complementar 266, não existiu ninguém para alertar o Estado, não é? E digo mais, temporários são professores, são pais, mães, tutores, famílias. 2 meses sem salário, como que você garante a sua subsistência ou a da sua família? Desvinculação empregatícia com cumprimento de 1 dia sem vínculo. Agora temos mais essa revolução constitucional, né? 1 dia sem vínculo já é suficiente para não fazer a vinculação empregatícia, né? Podia ser adotado no período das férias, para que não haja esse vínculo empregatício que é obrigado pela imposição da forma da lei. A gente propõe essa quebra de 1 dia no findar do 2º ou do 3º ano de contrato, como foi recentemente, né? No período correspondente às férias. Zelar pela vida funcional do professor, que os seus registros nas atas não sejam repassados para outras escolas, para que as direções não se tornem parciais ou façam qualquer juízo de culpa acerca do docente. Consideramos esse ponto extremamente delicado e desrespeitoso com a pessoa humana e com o profissional, considerando que muitos colegas apontam que as atas registradas tanto pela gestão quanto provida por alunos e pais contra os professores têm teor de perseguição. Isso é fato, né? Para isso, tomamos como ponto de partida o inciso 4º do Estatuto do Servidor Público, que dá em sua redação que deve-se guardar sigilo sobre os assuntos da unidade escolar, especialmente sobre os despachos, que também temos a questão do guardar sigilo profissional, no artigo 11º. Um processo seletivo, deputado, que descreva no edital as etapas e o funcionamento do processo de lotação. Propomos que no próprio edital contenha os dias, para as datas para as chamadas para a lotação, bem como as especificações detalhadas de como vai se dar esse processo. Processo seletivo que compreenda em seu conteúdo, como ordem de importância, os conhecimentos específicos apenas em caso de disciplina correlata, porque, poxa, se a pessoa já é formada, comprovar aquilo que ela tem um diploma, né? Os conhecimentos pedagógicos, legislativos relacionados à prática da rotina docente faz sentido, bem como a sua referência bibliográfica. Observa-se dos editais anteriores que o quantitativo de conteúdo, né, para as disciplinas eram superiores ao quantitativo de questões das provas. Sendo assim, propomos que os conteúdos sejam elencados em ordem de importância nas provas e que as devidas referências bibliográficas constem do edital. Processo seletivo que proporcione uma avaliação imparcial e neutra do profissional atuante na unidade de ensino, tendo em vista que a avaliação semestral que está sendo feita se tornou uma ferramenta de perseguição e controle. Tá? Um processo seletivo que leve em consideração o direito de isonomia do processo, bem como lisura. Podemos considerar que um deslocamento de 100 quilômetros ou de 1 hora é até compreensível. Porém, existem cidades que ficam a 3, 4 horas de distância das cidades que são polo de aplicação, como Campo Grande e Dourados. É exatamente o que compromete a isonomia do processo. A começar que a BR-262, a BR-163, bem como a sequente 463, são 3 das estradas mais perigosas do Brasil, né? Para trafegar em viação. Estresse causado pelo deslocamento, com toda certeza, acarreta em prejuízos da performance mental do concorrente. Outro aspecto a ser considerado é o que a gente chama da patologia do sofrimento mental, que pode ser ocasionado por ansiedade, nervosismo, angústia, agonia. E geralmente todas essas emoções perpassam pelos concorrentes, que precisam se deslocar com muito mais antecipação quando comparadas aos concorrentes domiciliados nos municípios sede. O volume de municípios intra- e extraestaduais que cercam o município nas
mais próximos das regiões norte, sul, leste e oeste do estado, também deve ser considerado uma atenuante muito importante. Acerca desse contexto, considerar para o próximo processo seletivo ampliar e regionalizar o número de municípios polo-sede para aplicação das avaliações do processo, para municípios cujo deslocamento totalize no máximo de 1 hora de viagem ou 100 quilômetros de distância. Seria excelente, porém, caso não seja viável por questões de logística, que incluam-se como municípios polo, além de Campo Grande de Dourados, a ampliação para os municípios de Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Bataguaçu ou Mundo Novo. Aliás. E o professor de apoio? Por que não tem um concurso para o professor de apoio? Haja vista a sua necessidade de elevado número de docentes que estão trabalhando nessa função e os estudantes que necessitam desse profissional. Aliás, precisa-se com urgência rever essa questão de eles não terem e não receberem pelo horário de planejamento. Ou o governo do estado acredita que é possível você realizar o planejamento para uma pessoa com necessidades especiais estando na companhia do estudante. Uma lotação de professores efetivos, né, nas suas correspondentes cargas horárias, que seja feita no fim do ano. Entendeu? Não concordamos com a ampliação de carga horária de professor efetivo. Passar na frente de demais candidatos, considerando que o edital anterior não condicionava isso e tirando o princípio da isonomia do processo. Lotação de professores convocados nas suas respectivas funções no mês de janeiro de cada ano. Defendemos a lotação, bem como o início do trabalho no mês de janeiro, haja visto um maior tempo para a gente planejar as ações, atividades e projetos para execução durante o ano. Uma lotação transparente, professor Rinaldo, cuja amostragem permita que qualquer cidadão, seja ele profissional da educação ou não, possa saber quais escolas, salas, disciplina, tipo de vaga estão disponíveis para atribuição, que a Secretaria de Educação crie uma aba no seu site para tornar esses dados públicos, diferentemente, e não delete, diferentemente do que aconteceu em 2022, que os dados sumiram. Entendeu? Uma lotação em que o professor temporário receba, talvez, para a lotação um pré-horário, bem como leve em consideração, talvez, a apresentação de quais escolas ficam próximas de si. Como evento de culminância, não podia ser diferente, professor, o início do ano letivo deveria ser no mês de fevereiro de cada ano, tornando o período de recesso 10 dias menor e o período de férias 10 dias antecedente. Em vez da gente sair de recesso ou férias no dia 15 de julho, no dia 15 de dezembro, 10 dias a menos para finalmente cessar esse negócio de sábado letivo. E se houver a necessidade do sábado letivo, deputado, que seja feito no primeiro semestre. Não há professor que tenha saúde para aguentar 6, 7 sábados letivos no segundo semestre. Né? Prevendo ainda uma coisa que eu não vejo no estado acontecer mais, que é a declaração de comparecimento para os pais que quiserem ir numa reunião de escola, para que ele possa abonar do serviço e comparecer à escola para a reunião do seu filho e acompanhar a vida educacional. Estes, senhores presentes, são os problemas que nós encontramos. Porém, diferentemente de outras organizações que não propõem solução, ou mesmo aceitam projetos elaborados no Parque do Poder, aqui no Parque dos Poderes, nós estamos propondo um diálogo sério, uma proposta séria. Estamos hoje juntos dos mais de 5.146 professores que apoiam esse movimento, dispostos a lutar, mesmo que na forma da lei, até as últimas forças e consequências, para a melhoria do nosso salário e das nossas condições de trabalho. Sabemos que, se pararmos hoje, o Estado não tem banco suficiente para suprir as necessidades e demandas básicas dos estudantes. Fora os prejuízos pessoais, educacionais, burocráticos, administrativos, que isso acarretaria para nós, para o Estado e para principalmente os nossos estudantes. Então, logo, seguindo o manual, via de regra sindical, estamos propondo um diálogo como amostra de boa-fé e oportunizando ao governador e aos seus representantes, como o senhor presente, deputada Gleice, né, a chance de refletir e repensar as ações em relação aos professores. Os meus sinceros agradecimentos a todos, um forte e fraterno abraço. Alguém mais? Uma palavra? Podem ficar à vontade, gente. Ah, o Anderson.
O Anderson está representando Opa, tudo bem? o deputado Júnior Mota. Joia, muito prazer. Seja bem-vindo, Anderson. Daniel, eu estou representando a deputada Mara Casares. Mara. Poxa, obrigado, né? Os dois estão lá agora na Secretaria de Administração, a Mara e o... Vontade, professor. A deputada Mara está na Obrigado por Secretaria ouvir, de Administração. Isso. Legal. Tá ligado. Ok. Primeiramente, eu queria levantar alguns pontos de reflexão aqui, inclusive a respeito da Lei Complementar 266, que foi sancionada em 2019, sendo que, em 2018, o Estado do Paraná criou um processo seletivo com a redução salarial dos professores temporários. O sindicato, então, na época, em 2018, entrou com ação judicial que isto era ilegal e inconstitucional, por conta do direito de igualdade salarial entre professores temporários e efetivos. O Estado ganhou, ou melhor, desculpa, o sindicato ganhou no Paraná. O Estado recorreu e o sindicato ganhou em segunda instância, em 2019. O que me surpreendeu foi que, em 2019, usando os mesmos argumentos do Estado do Paraná, aqui foi sancionado. E aí, na hora que foi fazer essa suposta defesa da lei complementar ao STF, o sindicato pôs uma tese, digamos assim, que eu não sou advogado, mas colocou lá algo que não fez o menor sentido, que era simplesmente questionar se era ilegal ou não o processo seletivo e a redução salarial. Obviamente, a resposta do STF a esse tipo de tese foi que não é legal, porque existe a lei, existe todo um amparado que mostra que é possível fazer isso. Só que o argumento correto, e que já havia jurisprudência, era usar o mesmo do Estado do Paraná, que é o quê? A igualdade salarial entre professores temporários e efetivos que compartilham a mesma capacidade para a mesma função é um princípio essencial da administração pública. Esse princípio encontra base na Constituição Federal, que exige remuneração igual para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Portanto, a diferença salarial entre esses professores, como observado atualmente, é realmente questionável à luz da legislação e princípios constitucionais. E fica evidente que toda vez que nós, tanto professores temporários e professores efetivos, que precisavam da complementação, pegar mais uma carga horária de 20 horas, questionava isso, nunca mais foi debatido, nunca mais foi questionado, nunca mais foi ouvido, né? Sendo que é ilegal. Né? Existe jurisprudência em outros estados que diz que é necessária essa igualdade. E aqui no estado não está sendo respeitado. E como, só reforçando alguns pontos que o Léo comentou aqui, a questão do que nós estamos pedindo, né? Solicitando, que é o quê? Se for mudar essa lei complementar 266 como querem, eles querem mudar para que haja o processo seletivo, contudo, permaneça o que havia na lei número 87, né, que é, se eu não me engano, de 2008, se não me falha a memória. Então, para voltar à situação que nós tínhamos antes, de sermos contratados apenas pelos dias letivos do ano. E aí você prejudica o professor temporário na questão tanto da renda familiar, que desonera monstruosamente. A gente fica à mercê de fazer empréstimos para poder quitar dívidas, e aí você sempre paga com juros. Quando você recebe acumulado, porque você começa a trabalhar da segunda quinzena de fevereiro, você só vai receber abril ou talvez maio, e aí você recebe o salário acumulado com 30%, 40% de desconto do imposto de renda. Então, e aí aquela situação, menos dinheiro e menos renda para a família, né?
é realmente preocupante. E aí entra a outra situação. E a formação continuada? O professor não faz parte. Quando eu estava nessa situação, porque eu trabalho no Estado como professor temporário desde 2012. Quando a gente tinha que fazer um acordo com a direção para participar da formação continuada, sem receber, né? Porque a gente não tinha sido ainda contratado. O processo só iria entrar no outro mês. E parece que essa situação está aí para a gente de novo, né? Então, nós temos que refletir bastante se, já que vai ou não sei, mudar a lei 266 ou suprimir, cancelar, não sei qual que é o termo, que a gente pense como professor, que o professor temporário é um profissional de educação, é um trabalhador que merece o respeito, assim como os professores efetivos. Nós trabalhamos juntos, nós somos da mesma classe, nós estamos juntos ali no dia a dia na sala de aula, né? Passamos pelas mesmas situações. E solicitar essa igualdade é como se diz, lutar simplesmente pelos direitos básicos. E aí, só para fechar aqui alguns pontos que eu anotei, também para reflexão. Como também o Leonardo citou, a legislação própria que a gente tem que defender é uma legislação clara desse regime de contratação, né, que não deixe, digamos, brechas e margens a interpretações de quem está ou vem estar no governo. Ou seja, se a gente for contratado, ou seja, de forma estatutária, que seja estabelecido, como foi mencionado aqui, conforme as mesmas regras e mesmo pagamento que o professor é efetivo. Agora, se for algo assim, então que seja seletista, né? Ou seja, já houve esse tempo no estado de São Paulo de assinar a carteira de trabalho do professor. Então, que seja seletista. Contrate o professor, faça um contrato, então, e recolha os nossos direitos, que é o FGTS, né? E que o seguro-desemprego, porque a gente termina um contrato e aí a gente não tem o direito a seguro-desemprego porque, tecnicamente, é estatutário, mas está sem o trabalho. E aí você não pode ter... Você faz um termo, assina um termo de compromisso, que você não pode ter acúmulo de cargo. E aí, né, fica complicado. E, por fim, essa garantia dos direitos é justamente para que a gente seja reconhecido como trabalhador mesmo. Por quê? A gente não tem direito ao FGTS, não tem direito ao seguro-desemprego. Atualmente, olha a situação que foi a pandemia de 2020 para cá. A gente não teve licença, nem direito à licença nojo. O familiar morreu, a gente tinha que estar trabalhando, né? No máximo que a gente conseguia era se o professor ia lá, pegava um atestado médico de 2 a 3 dias, né? Que não deveria ser assim. E então, aí coloco outros pontos também que foi levantado aqui. Por exemplo, a situação das professoras de apoio. As professoras de apoio, elas sempre foram contratadas por um processo seletivo. Hoje no Estado, para se ter uma ideia, só tem uma sala que fica aqui, se não me falha a memória, ou aqui em Campo Grande, eu posso estar enganado, que funciona como uma sala de apoio para os estudantes. Só que essa sala aí, por exemplo, só atende até o 9º ano. O que me surpreende e me deixa meio com a dúvida é se a responsabilidade do Estado é ter o ensino médio, por que não está atendendo o ensino médio? E se a lei é clara que é para todos os estudantes, não distingue se é ensino fundamental ou ensino médio, então significa que é para toda a educação básica. Então, por que essa sala só está até o 9º ano? É uma reflexão aí. E outro ponto importante para a questão de reflexão
sobre essa questão da contratação e aberturas de concurso, vem até de discurso do ex-governo para o atual, que era o quê? A gente ouvia que a proposta era termos 80% das escolas integrais, né, no Estado. Essa era a propaganda. Só que se você tem, por exemplo, uma escola que funciona os 2 turnos, matutino e vespertino, e transforma essa escola em escola integral, você vai ter essa escola aí colocando na rede praticamente metade dos seus alunos, né? Se você tem aí 200 alunos de manhã, 200 alunos à tarde, e aí você transforma essa escola em escola integral, você vai pôr 200 alunos para fora, porque você não vai construir mais salas. Só que nesses últimos, vamos dizer assim, 10 anos, isso vocês podem pegar os dados lá no próprio site do Ministério da Educação, no SISU. No site do SISU, vocês pegam lá que foram fechadas em torno de 16 escolas nos últimos 10 anos, né, onde a gente deveria estar abrindo. Parte disso que o governo alega foi a redução nas matrículas escolares. Só que, se você for acompanhar o fluxo dos alunos pelo próprio site do SISU, os dados não estão batendo. Porque na verdade, a gente está enfrentando uma onda de evasão, né? E essa onda de evasão escolar está se refletindo nesses descasos, em fechamento de escolas, porque você pega uma escola de um bairro e fecha ela, obrigando o estudante a procurar outra escola a quilômetros de distância, né? Então, você já começa a desestimular nessa situação aí, o estudo, né? E aí você já tem os professores que naquela escola estão praticamente, são 80% professores temporários, desmotivados com seus salários, né? Não que façam pouco, faz muito, né? Professor é aquele profissional que é conhecido por tirar o dinheiro do próprio bolso para poder ajudar no seu serviço, né? Não é a realidade de uma escola, não. Eu diria de 99,9% das escolas, o professor tirar dinheiro do bolso para comprar folha sulfite, ou tirar do bolso para fazer impressão e outros tipos de materiais, né? E ainda assim a gente enfrenta todas essas situações onde a gente está sendo mal representado, digamos assim, não estamos sendo, não vejo, não sinto representado. Eu converso com meus colegas na minha escola, nós tanto efetivos não sentimos representados pelo sindicato, é triste, e por isso eu vejo uma luz quando a gente tem como membros essa associação, que nós estamos aqui hoje podendo ter esse diálogo e ter a nossa voz escutada, né? Pelo menos escutada. Vamos ver se vai ser ouvida, né? Mas agradeço aí esse momento, agradeço essa oportunidade que vocês abriram a Assembleia Legislativa para nos receber, para nos ouvir, e agradeço imensamente, porque faz muita diferença no nosso dia a dia, dá um pouco mais de esperança para o nosso futuro. Obrigado. Vinícius, né? Isso, obrigado. Alguém mais? Você vai falar? Professor Écio, da escola Isaura Iga. Boa tarde a todos, deputado Rinaldo, colegas da ProEMES e os representantes dos deputados também. Pessoal, essa reunião é fundamental, porque o deputado já... Sempre estou incomodando ele, já não é de hoje, em busca das nossas angústias e demandas, né? Às vezes até mesmo implorando, né, deputado? Em algum momento eu cheguei a fazer isso. Não só por mim, efetivamente, mas pela categoria, pela classe, por alguns colegas que às vezes ficavam sem receber. Eu comentei com o Vinícius recentemente, teve um ano na sede, na secretaria, que eu recebi meu salário em junho. Então nós trabalhamos aí uns 6 meses, um semestre,
Se eu dependesse única e exclusivamente da sede, provavelmente teria dificuldade, né? E os colegas tiveram, porque você imagina, se trabalhar 6 meses, meu salário veio em maio, disse que estava na conta, eu fui no banco, não estava, a secretaria digitou 0 quando era 9, voltou para a sede, só voltou em junho, aí com desconto de R$6.000 de imposto de renda. Então, assim, são coisas que realmente fazem muita diferença para o professor, para o educador, né? E aí nós já estamos, governo após governo, lutando, brigando, correndo atrás dos nossos direitos, e cada governo que passa, a gente percebe que os direitos eles estão só sendo retirados, né? Se fazem promessas, promessas e promessas, e não se cumpre nada. Então, assim, a gente não se sente representado por órgãos que efetivamente deveriam lutar por nós, que são as associações, as federações, das categorias ou da categoria, mas que não fazem. A gente não sabe por que razão, qual o interesse disso, porque uma associação, uma federação de classe, ela tem que brigar pela classe, né? Ir lá e lutar. A gente não vê isso no caso dos convocados, né? Então, a gente espera que essa reunião aqui seja um divisor de águas para nós em relação a gente buscar isso de uma forma inteligente, de uma forma ordeira, através da Comissão de Educação e Justiça, intervir por nós em relação à Secretaria de Educação, ao Governo do Estado, que nos ouçam e que vejam quais são realmente as nossas demandas. Nós não estamos aqui reivindicando coisas que efetivamente o governo não possa cumprir. Pelo contrário, são coisas que foram prometidas e que são passíveis de serem cumpridas, né? Modelo de outros estados, o governo alegar que não tem recursos, isso é conversa, é balela para qualquer um. A gente sabe que o estado tem hoje condições de fazer isso, né? E outra, somos professores como qualquer outro, trabalhamos como qualquer outro professor, estamos ali cumprindo nossas 40 horas ou mais, às vezes, né, durante a semana, cumprindo nosso papel, tudo. Mas, às vezes, novamente, nós não somos valorizados, a classe não é valorizada. E isso é triste, porque se cobram muito, né? A Secretaria de Estado cobra demais do professor, da classe escolar, e quando, na verdade, nós não temos o mínimo, que é uma valorização, um salário digno, né? Condições dignas de trabalho, né? O professor comentou, né? Todas as escolas passam por isso, o professor tira dinheiro do bolso para fazer coisas pequenas, né? E a gestão fala que o Estado não manda recurso, não tem recurso, e a gente precisa fazer uma atividade diferenciada, fazer uma atividade extracurricular, e você tem que tirar dinheiro do bolso para fazer isso, né? Quando não, a gente tem que estar ligando para um deputado, tem que estar ligando para um vereador, pedindo R$100, R$50, um auxílio, que é uma vergonha. Mas a gente tira do bolso até onde dá, às vezes não tem mais, né? Então, assim, pessoal, a gente precisa rever a nossa questão de educação no Estado, porque do jeito que está, a condição que está, que nós estamos hoje enfrentando, faz com que a gente já comece a repensar se vale a pena continuar na educação, né? Eu estou indo para 10 anos na educação do Estado, 2 anos de academia, e tem feito vários investimentos para a educação, mas a gente começa a repensar se isso vale a pena. Porque você faz um investimento muito grande e o retorno é mínimo. Não estou nem dizendo tanto incentivo financeiro, mas de valorização da classe que a gente precisa, né? Então a gente conta aqui, deputado, e com os representantes da comissão, que isso seja reportado, né, para a Secretaria de Educação, governador, que repense essa situação da nossa categoria. Obrigado. Obrigado, Ernest. Alguém mais? Vou falar por último. Primeiramente, quero agradecer ao deputado por estar recebendo nós, né? E agradecer os demais assessores dos deputados. Arley, né? Isso. Arley. E, na realidade, o que está acontecendo, eu estou ouvindo os relatos, é os mesmos que está acontecendo lá na base, porque nós somos a base, a gente não somos ouvidos. Que nem eu estou no Estado como professor, 5 anos, e fiquei 7 anos como administrativo, era inspetor. Eu pedi minha exoneração para galgar coisa melhor, você entendeu? Porque a gente visa o crescimento. Só que o que eu observo, a gente está largado lá na base. E a gente não... Desde o tempo que eu estou dando aula, eu observo que a gente não é ouvido, como deveria ser ouvido também.
Porque tudo se fala assim, que nem eu estou ouvindo. É a mesma coisa que acontece no ambiente escolar que eu estou. Que nem eu sou de Anastácio, tem os professores de aqui da ONA ali, direto a gente está conversando, batendo papo. E é a mesma coisa que acontece, a mesma situação. A gente tem que tirar dinheiro do bolso para ficar, às vezes, investindo em recursos, para dar uma aula diferenciada. A cobrança que chega até a base é constantemente, é muita cobrança, entendeu? Tem professor que, principalmente a maioria dos efetivos, estão em depressão, entendeu? Entra em depressão, tratamento médico, enquanto o convocado passa a mesma situação, mas é difícil, não pode pegar um atestado. Porque se pegar um atestado, mesmo se você colocar alguém substituindo você em sala de aula, você é taxado pela direção. Daí é ata em cima de ata. Então, não tem uma igualdade, não está tendo. E esta questão salarial, isso aí afetou muita gente. Imagina a quantidade de professores que tem no Estado, agora imagine os familiares em volta deles. Você vê a demanda, muita gente, porque, assim, hoje eu sou 40 horas. Eu sei, eu trabalho mais que 40 na escola, entendeu? Porque o Estado eu sei que não paga hora extra. Eu sou consciente disso. Chega na formação num sábado, você tem que estar 7 horas lá. Se você faltar, você já tem uma ata já pronta, preparada para você assinar. É assim que funciona. E eu fico até contente por esse momento, para a gente estar sendo ouvido. Porque, assim, é um desabafo meu. Assim, se você conversar com os demais professores convocados da base, lá do interior, eles vão falar a mesma coisa, os relatos serão os mesmos. Entendeu? Essa questão da seletiva, a última seletiva que viemos fazer aqui em Campo Grande, a prova foi um feriado, dia de chuva, entendeu? Uma falta de respeito. Tem pessoas que passou mal, entendeu, naquele dia. Então, tudo isso afeta o psicológico da gente. A gente é ser humano. A gente não somos máquina, entendeu? Não é fácil lidar hoje com a juventude. Todo mundo aqui tem filhos, todo mundo tem pessoas, relatam o que acontece nas escolas. Não é fácil, não está sendo fácil você ficar numa sala de aula aí com 30, 35 alunos, sendo para você lidar com eles. E agora, de forma integral, que está sendo, a estrutura, a escola que eu estou, não tem estrutura. Você tem uma base, chega à tarde, os alunos tudo dormindo, assim, porque cansado de ficar ali naquele ambiente escolar. E o professor tem que ser o mestre deles para administrar aquela situação. Então, não é fácil, não tem um vestiário para eles tomar banho, para você ter uma noção. Só pro senhor, se o senhor for para o interior, o senhor passa numa escola dessa. Escolhe uma escola dessa, senhor ir. O senhor vai ver a realidade. Eu acho que a Secretaria de Educação tem que sentar com os professores convocados também, ouvir eles, porque é a maioria. Hoje é a maioria no Estado. E outra, a gente pagamos impostos, a gente é cobrado também. Entendeu? A gente contribui muito para o crescimento da sociedade. Não é só, teve o último concurso que teve, para você ter uma base, eu estava dentro de sala de aula, 13 planejamento. Não é fácil. 40 horas, você pega uma eletiva que você nunca viu. E a escola que eu estava transformando em integral. Nem a direção sabia da informação, como é que funcionava aquilo. Imagine nós que estava entrando. Você entendeu? Não é fácil, não. E a secretaria não quer nem saber. Quer que você desenvolva e acabou. Se você não desenvolver, você é um mau profissional. Hoje, que nem a gente conversa lá, nós, professores, lá no ambiente que eu estou, a gente somos administrador também. Porque você tem aquele planejamento que você faz antecipado para mandar no sistema da sede, que é o SGDE. Entendeu? Você já tem que prever as coisas. Ainda chegar, para desenvolver aquela aula, não tem material. E você tem que dar um jeito. Infelizmente está sendo assim. A realidade da educação do Estado é essa. Infelizmente está sendo assim. Então, tem muita desigualdade, até dentro da classe. Eu acho que hoje os deputados assim, têm que ter um olhar assim, mais assim, holístico para a educação do nosso Estado. Porque não é só efetivo que está lá dando aula, porque hoje o convocado é a maioria. Isso aí não tem, está muito disparelha essa questão trabalhista mesmo. E é isso que eu tenho que falar. É um desabafo que eu estou fazendo mesmo. Tá? Porque é a realidade que está acontecendo lá na base.
Mais alguém? Fábio. Já que está pertinho. Boa tarde. Eu sou o professor Roberto Mota, de Anastácio, eu vim com a Arley. E, rapidamente, eu estava pensando aqui, se uma empresa privada, né, ela vai contratar funcionários, ela vai observar o currículo dele, né, e pelo currículo pagar mais ou igual, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz especialização, mestrado, tenho mestrado pela UEMS, e a professora que acabou de entrar concursada só tem a graduação e ganha o dobro, né? Então isso é revoltante para a gente. E aí a gente vê a qualidade, né, da educação do Estado. Porque se uma empresa privada contrata alguém qualificado, ela vai pagar bem. O Estado não, ele está contratando, lógico, aí você pode falar para mim, faz concurso, né? Já tentei, mas enfim, estou aí como efetivo, contratado ainda, com mestrado e ganhando menos do que a metade de um efetivo. Obrigado. Fábio. Obrigado, professor Roberto. Roberto Mota. Fábio, vice-presidente. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Fábio. Vou ser bem breve, mas são perguntas reflexivas, tá? A quem a FETEMES representa? Quais são os interesses políticos da FETEMES? A FETEMES realmente luta pelos professores convocados? A resposta é não. Tá? Em nome de mais de 5.000 professores que estão dentro da PROEMES, a maioria, se não todos, clamam pela greve para que haja uma equiparação salarial e também condições melhores de trabalho. Tá? Um outro ponto delicado também é se a FETEMES ela é imparcial nas negociações com o governo. Haja vista que nomear familiar após uma reunião com o governo, isso é legal? Diante de problemáticas que nós temos reais, sendo que professores estão adoecendo dentro da sala de aula e nós temos uma federação que não houve professor convocado. Exemplo da realidade que eu tive eu fui bloqueado pela Delmeires e eu sou professor. O professor Leonardo também foi bloqueado. Ou seja, como que uma federação bloqueia os professores e não quer ouvir os anseios? Nós mandamos vários ofícios para a FETEMES, não foram respondidos. Nós não compactuamos com a forma como a FETEMES vem abordando as negociações que são obscuras, portas fechadas no calar da noite. Nossa posição é contra os 200 dias de contrato, e sim, como o Léo já mencionou, sendo bianual ou trianual. Não faz sentido a FETEMES fechar as portas com o governo ou com seus representantes e negociar o nosso salário, sendo que nenhum professor convocado é ouvido. Quem negocia o salário do professor convocado é um professor efetivo. Indaguei o Jaime por que não há nenhum professor convocado na base. A alegação foi que o estatuto não permite. E eu disse por que não propõe, então, a mudança do estatuto e o regimento. A direção, você diz? Isso. Sabe qual que foi a resposta do Jaime? O silêncio. Delmeires, esses dias mandei mensagem para ela, convocando, chamando para uma reunião para a gente conversar. Leonardo também. Sabe qual que foi a resposta da Delmeires? O bloqueio. Se bloqueia um professor, 2 professores, imagina quantos professores convocados estão bloqueados e não estão sendo ouvidos. A FETEMES não representa professores convocados, a FETEMES não luta pela classe trabalhadora, que são nós,
convocados. Se nas reuniões não há nenhum professor convocado, não faz sentido estarmos filiados. Não faz sentido um professor convocado estar pagando mensalmente a FETEMES, sendo que ele não participa e não tem voz ativa. Os sindicatos, como que acontecem as negociações? Chegam lá já com a proposta pronta. Não há negociação com os professores convocados. O que é, vem a FETEMES aqui, fecha as portas, negocia com o governo, com seus representantes, com uma proposta já pronta, chega para os Sintegs e apresenta como pronta, como foi a última proposta agora. A FETEMES não apresentou uma contraproposta. Outro relato, que foi a última manifestação em relação à equiparação salarial, que eu estive presente com o Jaime, fiz uma reunião com ele, ele me garantiu que não aceitaria reajuste salarial para os professores convocados, que sim lutaria pela equiparação. Se o governo não aceitasse a equiparação salarial, haveria a mobilização para a greve. Sabe o que aconteceu? Mentiu. Houve a mobilização, Jaime conversou com o governo e saiu com uma proposta já. O que me parece é que há uma proposta por trás disso tudo, mobiliza-se os professores, passa mel na nossa boca e está tudo bem. Não há uma negociação transparente. Diferente da gente. A gente vem, apresenta dados, relatos reais. Pergunta se a FETEMES alguma vez apresentou as angústias dos professores convocados. Nenhuma. Se você abre o site da FETEMES, tem nome de Jaime. Jaime participa, Jaime fez tal coisa. FETEMES não é Jaime, gente. Tá? FETEMES não é Jaime. FETEMES é uma federação. E parece que FETEMES virou o nome de Jaime. Há 2 semanas atrás, eu entrei em contato com a FETEMES, perguntando quem que estava à frente. Delmeires disse que o Jaime não estava à frente. Que ela que estava à frente. Então, eu chamei, vamos conversar. Tenho dúvidas. Não ouve, não nos atendem, não ouve a gente e não nos representam, não luta pela gente. Sobre as negociações com o governo atual, nas primeiras campanhas foi dito que até meados de abril já teríamos uma proposta. Houve essa proposta? Não houve proposta. Estamos já no 2º semestre, onde é o governo que apresenta a proposta para a classe. E a FETEMES está aceitando uma proposta que é do governo. Não houve uma contraproposta. Então, nós temos que aceitar uma proposta do governo, que não é a gente que está propondo isso, nós somos os trabalhadores. Então, é a gente que tem que propor as nossas condições de trabalho. E quem que está à frente da FETEMES? É Jaime ou Delmeires? Delmeires bloqueia professores. Delmeires não atende os ofícios. E aí? Como que fica? A gente se filia, a FETEMES fortalece a nossa federação, ou a gente sai em bando? Eu prefiro sair em bando, porque não me representa, não luta por mim. Tá? E essas são as minhas reflexões. Tá? Antes do professor Rinaldo fazer a fala, eu queria só fazer uma complementação. Não. Gente, para pensar, é por conta da... tem que gravar, tá? Desculpa. Só uma fala, professor. Alô, som. Morreu. Vamos lá. Aí foi. Obrigado, professor. Professor Rinaldo, nós trouxemos para o senhor, então, toda essa situação. Tá? Aqui está a realidade. Somos pessoas transparentes. Não temos medo de dar cara a tapa. Tá?
Eu costumo falar que a gente sempre pensa assim, hoje no Estado nós temos cerca de 8.888 professores convocados, entre os efetivos em condição de convocado e os convocados. Entendi. Os dados sobre quem é efetivo e convocado a gente não tem, só confesso. Mas hoje nós temos uma comunidade de mais de 5.000 professores. E dentro do que o Fábio colocou, né, a gente quer entender o que acontece. Como que um sindicato não escuta uma maioria? Então, assim, estamos pedindo, né, o nosso encaminhamento para o senhor hoje, formal. Se o senhor quiser, até a gente manda via ofício, não tem problema. É pedir que o senhor interceda junto dos deputados para estudar essas situações, entender as nossas condições e lutar para que a gente tenha o mínimo básico. Entendeu? O nosso objetivo não é implodir a FETEMES, porque eles fazem isso sozinhos. O nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês uma discussão que possa trazer para nós o que é básico, que é fundamental, que é a subsistência, que é o respeito, né? E principalmente o nosso salário em equidade. Eu estava conversando com ele hoje, garanto que se algum deputado recebesse uma proposta de baixar 50% do seu salário, em virtude dos outros continuarem recebendo integral, para trabalhar em igualdade, não ia ser legal, que é a nossa condição. Então peço, esse é o encaminhamento nosso. Lutem para que a gente tenha a nossa equiparação salarial, lutem para que a gente tenha o nosso vínculo estendido, né? Esse é um pedido de classe para vocês. Uma classe forte, poderosa, né? Que é a de professor, sempre foi histórico de luta, né? Façam essa luta por nós. Por gentileza. Você vai querer falar alguma coisa? Não? Então eu gostaria de ouvir as suas palavras agora, professor. Ok. Os representantes aqui gostariam de falar? Júnior Mock, Mara, Grace, alguém? Satisfeito. Ok. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Vocês voltam ainda para Dourados hoje? Tá. Então eu quero ser também... Eu quero aqui ser objetivo. Primeiro dizer a todos vocês, agradecer pela presença. Seu microfone está ligado. Está ligado? Agradecer a presença de todos vocês que vieram de Dourados, de Aquidauana, Anastácio, que só divide ali a ponte, né? E dizer que a questão da educação no nosso Brasil, fazendo uma retrospectiva da história, você percebe que, desde que eu entendo por gente, sempre estamos aí correndo atrás de uma frase que eu não gosto muito de falar, que é atrás do leite derramado. Um país que não se investe em educação, é isso aí. Quando Monteiro Lobato dizia que um país se desenvolve com homens e livros, em outras palavras, estaria dizendo, olha, enquanto a gente não tiver a educação em primeiro lugar, a gente vai ter problema. Prova inequívoca disso, os países que foram destruídos pelas guerras aí, e acabaram, né, se emergindo e hoje são potências mundiais. Você olha o PISA, que mensura o teor da educação no mundo, você percebe que o Brasil está muito distante. Nem sei hoje onde que está. Mas já teve mais longe. Eu lembro de uma época que estava quase em 90º. Mas o Brasil não é uma das maiores economias, está entre as 10 maiores economias do mundo. Por que que também a educação não está entre as 10 melhores do mundo? Então é a prova cabal de que a educação sempre foi uma luta. A minha mãe aposentou ganhando salário mínimo. Quando a Rose, minha irmã, que foi candidata a governadora, nasceu, eu tinha 14 anos. Eu fui substituir a minha mãe em sala de aula. Com 14 anos, estudava a 7ª série lá em Culturama. Aí fiz o magistério em Campo Grande, depois fiz a graduação de professores, um curso que foi extinto por conta da mudança da LDB, e dei aula. Eu dei aula há pouco tempo. Trabalhava, que meu emprego de carreira é a Universidade Federal, técnico administrativo, e dei aula como professor convocado. Então, essa realidade a gente conhece de perto. E quando eu dei aula, o salário era bem menor. A metade do meu salário eu pagava só em combustível do Paraty, lá no Roxinóis, onde eu dava aula, que o Elcio e o Melo conhecem muito bem. Pois bem, eu me elejo vereador, me elegi depois deputado, estou no 5º mandato. Eu sempre estive e sempre estarei sendo solidário, porque eu senti na pele. A Rose, minha irmã, deu aula há 12 anos como professora convocada, na época que poderia ter 3 períodos. Imagina quem aguenta 3 períodos, ela dava aula de manhã, tarde e noite. Hoje não pode mais.
né? 2 períodos já é uma luta, um estresse violento. Eu conheço um terço do corpo docente, toma traja preta, né? Enfim. Mas não vamos aqui olhar para trás, temos que olhar para frente. Em relação ao piso, eu não posso aqui negar uma verdade. Eu estou aqui no 5º mandato. Essa questão do professor convocado, essa luta aí, ela vem de muito tempo. Essa é uma realidade. E eu nunca fui filiado nem à CP nem à FETEMES. Apesar de ter, até porque fiquei pouco tempo, né? E o meu emprego prioritário é a universidade, com o meu concurso da Universidade Federal, então dava aula quando tinha oportunidade, enfim. Mas a FETEMES, eu não posso negar essa verdade. Em relação à questão da equidade, foi assinado dentro da FETEMES. Aliás, só o CONTAR que não assinou esse documento. Todos os candidatos assinaram a questão inclusive a Rose, minha irmã, que a gente sempre lutou por isso. E eu não estou aqui fazendo nenhuma demagogia, até porque eu era líder do partido do governo e eu votei contra. Eu votei contra naquele momento em que diminuiu o salário E não fiz aquilo por uma questão política. Vocês não viram eu dando uma entrevista em lugar nenhum. Até porque eu era do mesmo partido do governo, fui líder do governo, né? E vi muitas das vezes a FETEMES, eu tenho que ser sincero aqui, lutando por isso. Agora, concordo com praticamente todos os pontos, sou solidário. Nós não podemos permitir, e o professor Mota ali, Roberto Mota, ele falou uma coisa interessante. Você tem mestrado, eu conheço história de professor com doutorado. Isso é uma vergonha para a gente. É uma vergonha para um país como o nosso e é uma vergonha para um estado como o nosso. Mas essa em tese, é a regra do jogo. Essa questão da isonomia salarial, o Vinícius falou do Paraná. Aqui chegou até o STF. E acabou, olha como que é. O Melo aqui é formado em Direito, eu também sou formado em Direito. Você também é formado em Direito. O nosso direito, hoje o Brasil é isso. Cada juiz tem uma cabeça. O que às vezes até com jurisprudência, o outro lá não atende. Então nós estamos vivendo nessa inversão de valores, nessa insegurança jurídica no país, Vinícius, Fábio, que é uma loucura. Como que nós temos um país que dentro dele tem um monte de Brasis. Essa é uma realidade. Então, isonomia, o princípio da isonomia está lá, resumindo. Mas o cargo é esse, não tem a segurança, porque é como se é o temporário. E eu me coloco no lugar de vocês. Eu me solidarizo a vocês. Então, hoje eu recebo aqui vocês com o coração aberto para dizer o seguinte: sou solidário. Eu já tive com o governador, no encontro que nós tivemos, falei que estaria recebendo vocês. Vamos ouvir, fiz questão de ouvir todo mundo. Vocês vão entregar isso num documento para a gente. Depois eu vou sentar com a comissão de educação, que todos eles são solidários. Ontem de manhã, por exemplo, eu falei com a Grace. Essa questão de você, em janeiro já não é chamado porque não tem aula. Olha só, não tem aula. Aí começa lá na meados de fevereiro. Aí vem março, abril, você recebe lá na ponta. Quando você recebe esse bolo, vocês perdem de novo, que é na questão da Receita Federal, que já come um pedaço. Entendeu? Então são muitas demandas aqui que são justas. E eu estarei, Leonardo, de coração, conversando com os nossos colegas aqui, os titulares dessa comissão. Vamos bater um papo com o pessoal da secretaria, entendeu? De verdade. E nós vamos levar o pleito de vocês. Em relação a essa questão da associação, vocês estão formatando ainda, né? Tem já o CNPJ. Estamos aguardando a expedição. Tem 5.000 e poucas pessoas, é um número. Apoiadores. Aqui, quem que é filiado hoje ao CITED e FETEMES, dos que estão aqui nessa mesa? Ninguém. Entendi. Você desfiliou. Eu tenho só uma pergunta. O pessoal foi convocado, o centro de reunião. Qual pessoal? A FETEMES não. A FETEMES foi destinada a receber a gente para uma reunião. Porque essa reunião foi específica aqui com a gente. Mas é importante colocar, como eu falei, eu conversei com professores que trabalharam comigo em... Opa, desculpa. Bom, como eu disse,
Na minha escola, por exemplo, não tem representante sindical. É uma escola que não tem. Porque, diga-se de passagem que alguns desses professores que hoje estão na liderança já trabalharam lá e conhecem muito bem a direção, né? Então, quando eles chegam para deixar alguma coisa lá na escola, de panfleto, alguma coisa do sindicato, é sempre na secretaria. Não porque a escola está fechada ao sindicato, ou a FETEMES, ou qualquer outra coisa do tipo. É porque lá a escola nunca se envolveu, não tem esse histórico de envolvimento, digamos, na luta sindical, porque não se sente representado. Nunca foi. Os professores efetivos, se você conversar com qualquer efetivo lá, eles não se sentem representados pela FETEMES, pelo sindicato, né? Então, é algo a gente refletir mesmo. Houve, se não me engano, no final do ano passado, a eleição, né? E do que foi feito ali, pouco se mudou, né? Então, a gente tem essa carência, né? A gente precisa rever bastante, como o próprio Fábio disse. Se tem professores convocados, temporários, filiados a essa entidade, esse órgão, não sei, e que não podem agir de forma ativa, não podem se colocar à eleição, não podem ser ouvidos e representar, tem uma falha muito grande. Outro detalhe da nossa perda de direitos, por exemplo, para as eleições escolares para diretor. O professor temporário, desde a lei 266, não pode eleger mais diretor. Não tem mais, só se vota o administrativo, os professores efetivos, pais e alunos. O professor temporário não é ouvido mais. Então, assim, mais uma porta para mostrar que o sindicato, o FETEMES, as CPs, não fez o professor temporário ser ouvido, né? Então, a gente é calado dentro da FETEMES, dentro da CP, a gente é calado agora dentro da escola e perseguidos, né? Uma dúvida aqui. Está aqui o Melo, que já é advogado velho, eu sou apenas bacharel. Mas se é temporário, no caso do ponto de vista jurídico, como que ficaria? Porque se é temporário, imagina aqui para reflexão, se é temporário a presença desse professor um ano, aí você monta uma associação, vamos dizer que o ano que vem, o caso aqui, um exemplo, o Fábio, ele não seja eleito, não seja aprovado no processo seletivo e hoje ele é o presidente, como que fica juridicamente? Antes de ajudar nisso, condição de professor. O professor independente de ser convocado, eles são componente da associação de professores. Isso. Entendeu? O Estatuto vai definir a condição. Entendi. Então, é o seguinte, para a gente encaminhar, aqui todo mundo já falou, eu me solidarizo em relação ao pleito de vocês. O que a gente tem é que encaminhar, chegar... Faz um documento, Léo, que seja um pouco... Já temos um ofício. Já tem um ofício. Sim. Ótimo. E a gente vai ponto a ponto. E aí a gente vai fazer aqui, eu tenho certeza que tanto a Mara comunga do meu sentimento, a Grace falei comigo ontem, realmente é muito complicado a situação do convocado. Muito difícil. O Arley falou a questão da escola em tempo integral. Eu coloquei no orçamento uma emenda de meta para que toda escola em tempo integral tivesse o kit de robótica, que foi um valor importante. Todas as escolas têm. Para ajudar no raciocínio lógico, desempenho do raciocínio lógico desse garoto, consequentemente ajudá-lo a preparar para o mercado de trabalho, já que o mundo é extremamente tecnológico, e ao mesmo tempo um atrativo a mais, para você prender, no bom sentido, a atenção desse garoto, porque ficar um dia... opção, né? Mais uma opção. E aí, concordo contigo, eu visitei praticamente quase que todas as escolas do Estado. Tem escola que não tem essa infraestrutura para você ter essa sala da robótica. Aqui, por exemplo, em Ribas do Rio Pardo, eu visitei uma escola, o kit está lá, falou, deputado, não tem como, entendeu? A ideia é muito boa.
Não é verdade? Mas tem escolas que não têm. E já conheço escola que já tem uma infraestrutura boa. No caso lá do Mário Blandino, no Aerorancho, aqui em Campo Grande. Tem uma estrutura lá e a diretora adjunta, ela é formada na Federal em Biologia. Falou, Reinaldo, o meu sonho é ter aqui esse laboratório equipado na área da ciência. Entendeu? Então, houve muitos avanços nessa questão da infraestrutura, porque eu estou no 5º mandato aqui, eu sei o que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui da Moreninha, lá da Vidal Roma e o outro lá da Moreninha 3. Aquela escola ficou 30 anos sem uma reforma. A biblioteca daquela escola era uma vergonha, era no corredor, uma salinha do tamanho desse banheiro. Lá em Glória de Dourados, onde eu nasci, a biblioteca, aquela coisa mais feia, mais horrorosa. Resumindo, muita coisa avançou nessa parte, só que ainda está, Léo, distante, como diz o meu avô, que é nordestino, tem algumas léguas de distância para chegar, Roberto, aonde a gente sonha de ter realmente uma educação de qualidade, que tenha acesso, que tenha infraestrutura, que tenha isonomia, que o professor que se especializou, que tem um mestrado, que tem doutorado, realmente venha a ser valorizado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem dinheiro que pague o trabalho de um professor. O estresse é enorme. Você cuidar do seu filho já é um desafio. Você imagina cuidar de filhos dos outros, que o pai muitas das vezes está na cadeia, a mãe está no alcoolismo, e você vira pai, você vira psicólogo, você vira o líder religioso, e você às vezes tem que ser o mantenedor. Eu conheço histórias aqui em Campo Grande, e o convocado do Estado, aqui a irmã dele é da CEMED, aqui, que é de Campo Grande. O filme é o mesmo. Diretora que está lá cuidando de meninas grávidas de 12, 13 anos, automutilação e tantas outras mazelas aí. É um desafio. E é por isso que nós temos 1/3, média, do corpo docente com problema psicológico. Então, dizer a vocês aqui da minha solidariedade, sem nenhuma demagogia. Eu acho que eu já provei isso ao longo do meu tempo aqui, desse nosso compromisso. E hoje vamos receber esse documento e a gente vai estar trabalhando dentro das nossas possibilidades, que nós não temos o poder discricionário de mandar fazer o que a gente vai pedir. Agora, eu gostaria de falar uma coisa para vocês aqui. Se todos os convocados participassem das audiências, das assembleias legislativas, das assembleias da FETEMES, do Sintedes, esse é o problema, viu, Léo? E aqui estou te falando porque eu fui líder comunitário. As pessoas têm uma facilidade, não estou dizendo que é o caso de vocês, de apontar, mas na hora de ir, não dá, aí meu filho e meu compadre chegou e tem o futebol, e aí não participa. E aí não participa. Eu fui presidente de bairro, olha, não é fácil. Então, na medida em que todos venham cobrar ali, rapaz, ninguém aguenta a força de um povo unido, organizado. Em 2017, nós hiperinflamos o sindicato. A solução para o problema foi a seguinte: íamos tirar a greve em abril de 2017. Em 2017, nós fizemos um movimento de filiação na FETEMES e no Sinted. A gente superlotou. Resultado, vamos tirar uma greve, acho que era junho, julho de 2017. Tu lembra disso, né, Fábio? Vamos, indicativo de greve, Campo Grande, Palácio dos Poderes. Chegamos aqui, fizemos uma manifestação. 5 dias depois, reunião porta fechada. A proposta é essa, vamos aceitar e ponto. É o que tem. Então, será mesmo, uma provocação filosófica para o senhor, deputado, será mesmo que hiperinflar o sindicato resolve? Mas você falou assim, aí vamos tirar essa proposta e aceitou, amém. Mas quem que aceitou? Quem aceitou... Não é a Assembleia que tem que aceitar? Não, a Assembleia no Sinted, mas aí varia conforme você discriciona a coisa. Que é lá na FETEMES eles mandam os presidentes, eles fazem a reunião com o Conselho de Presidente, o presidente chega para a gente falando o que falaram para a gente nas assembleias regionais. A proposta é essa aqui, ou aceita isso aqui ou é zero. Isso é da escolha? Ou, é isso aqui, a proposta que vocês têm é essa. Se não for isso aqui, é zero. Eu fui criado dentro de uma organização sindical, a POSP em São Paulo, que nós propunhamos. Nossa proposta é essa aqui, ver o que você atende. Eu não vou atender isso aqui. Não vai atender, nós vamos fazer greve. Tinha uma greve que a gente fez lá, foi 180 mil professores para a rua, 92 dias de greve. É assim. O sindicato tem que ser parcial para a sua classe.
Ele não tem que aceitar uma proposta que vem da Procuradoria-Geral do Estado, com a Secretaria de Administração, não passou pelo crivo do secretário de Educação, nós estamos sabendo. E o sindicato aceita, e aceita pelas razões que eu não vou discricionar aqui, mas um dia eu posso mostrar para o senhor a condição do aceite. Tem 2 diários oficiais muito interessantes para o senhor dar uma olhadinha. E aí eu mostro para o senhor por que foi aceita a proposta. Faço isso com o maior prazer. Não vou fazer aqui para não ser indecoroso. Eu sei. Ah, o senhor sabe, então. Não, eu sei que entendi. Tá? Então, assim, nós já tentamos essa estratégia de assim, dentro do campo do respeito, claro, com a Vossa Excelência, mas nós já tentamos hiperiflar o sindicato e a solução não foi ouvir a gente. A solução foi fazer o que eles quiseram. Tá? Só para ser muito claro, a gente já tentou. Né? O fato de você chamar um sindicato como nós fizemos, oficiamos, vamos conversar, vamos ouvir a classe, bloqueia, não responde, não recebe, vai nas assembleias e nas escolas. A FETEMES montou umas comissões, nós também montamos as nossas. Estratégia política, o senhor conhece. Para falar que nós somos uma organização paralela. Mentira minha? Alguém aqui discorda? Nós não somos uma organização paralela. Ninguém aqui quer substituir o sindicato. Nunca foi objetivo, eu já deixei isso claro até em documento público. Nosso objetivo é ter voz. É que escutem a gente. E nem nisso fazem, entendeu? Respeitosamente, claro. É essa grande questão. Entendi. Ok. Eu acho que todo mundo aqui já se expressou. Então vamos agradecer aqui a todos. O Melo, a representante aqui da Grace, Fernanda, o Erso, que é um grande amigo aí de algum tempo. Agradecer o Arley, o Roberto Mota, os representantes ali do MOC, Anderson, né? Do Júnior MOC. Tem um outro rapaz aqui que está escondido. O Daniel, representante da Mara Caseiro. A Mara Caseiro, ela é que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O Vinícius, que expressou aqui as suas angústias e falou com muita propriedade, lembrando aí até do STF, que deu uma decisão diferente daqui, né, em relação ao Paraná. Não, mas é porque a tese... É que o Pronto. É a forma que você cria o seu argumento. Eu acho que na jurisprudência isso chama-se de tese, né? A tese que foi usada no Estado do Paraná que eu citei, ela foi embasada na Constituição, né? Na questão da igualdade e da isonomia, para aqueles profissionais que exercem o mesmo trabalho. Quando foi encaminhado para o STF, não foi usada essa tese aqui. Não foi colocada desta forma. E como que você tem algo que já foi ganho em um outro estado e não usa essa mesma tese? Então, assim, eu chamo isso de, no mínimo, equívoco, né? Para não falar outra palavra, mas é um equívoco assim grosseiro na hora de você falar que está tomando uma ação que a gente chama de, para inglês, né? Para enganar, para maquiar a situação. Porque quando você impetra uma ação com uma tese que você já sabe que vai perder, o que a gente chama disso? Que nome que a gente dá para isso? Sendo que poderia colocar uma tese que já foi ganha. Para mim, é surpresa. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer o Léo, o Rosenberg, né, jornalista, e o Fábio aqui. E dizer que nós vamos receber esse documento e vamos estar encaminhando e fazendo o nosso melhor. Muito obrigado. Tá legal? Eu agradeço também aqui a equipe da TV Assembleia, os nossos assessores aqui. Que Deus abençoe e que a gente possa, num dia que não seja tão distante, né, realmente uma educação que eu sempre sonhei, como eu já falei aqui anteriormente. E nós não vamos mudar se não for através da educação. Eu, o Pedro Kemp, o Vander e mais outras pessoas, nós fizemos aí um vídeo em apoio aos professores lá de Paranaíba, e o prefeito, se sentiu ofendido e falou que não devia, quase que saiu em vias de
de fato com o deputado dentro de um restaurante e ele não entendeu, né? Achou que a gente estava... Nem tocamos no nome dele. Então você percebe que a gente mora num país assim que está muito distante, né, daquilo que a gente sonha, de um país desenvolvido em todas as áreas, né? Que é a educação acima de tudo. E a gente fica muito triste com isso, muito triste. Mas a gente não pode perder as esperanças, ou a esperança, não é verdade, de a gente viver dias melhores. Finalizo dizendo o seguinte: uma das coisas que a gente tem cobrado é a questão do concurso público. Seria uma forma de resolver de uma vez por todas essas dificuldades todas que o professor convocado passa, né? Teve aquele concurso e que uma dificuldade imensa, teve enfim. E, então a gente espera que essa situação seja, porque essa figura do professor convocado, ela existe desde que eu entendo por gente. Aliás, antes da Constituição de 88 não tinha nem concurso. Eu entrei na Universidade Federal, não tinha concurso em 85, entendeu? E de lá para cá continua o convocado. Isso aí é praticamente de todos os municípios, é o Brasil inteiro. Eu tenho um amigo que é professor no Rio de Janeiro e o salário lá é menor do que o daqui ainda, por incrível que pareça. Convocado, é um ex-policial daqui, o Edir do Carmo Lemos. Então o Brasil inteiro vive essa situação invertendo. Então eu espero que realmente a gente tenha esse concurso que preencha todas essas vagas, que a gente não fique vivendo esses dissabores aí praticamente todo ano. Eu agradeço de coração a todos vocês, que Deus abençoe grandemente, que vocês retornem com segurança aos seus lares aí, pela 262 e 163. Muito obrigado a todos.